Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um IDCast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente na nossa geração. E eu quero que vocês abram sua Bíblia ou ouça o versículo aqui mesmo que a gente vai falar, que é em Mateus 28:19, que diz assim: Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E, a essa altura, eu acho que vocês já devem ter imaginado sobre o que a gente vai falar. Não é sobre missões, e sim sobre evangelismo. E para isso eu convidei uma pessoa muito especial. Se chama Aline, gente missionária. Veio direto da Índia, brasileira. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, em cima desse tema que eu falei agora aqui no início. Então, Aline, se apresente, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, Paola, boa noite a todos que estão assistindo esse IDCast. Eu acredito muito nessa palavra, né? Eu acredito muito no movimento que o Senhor está fazendo nesses dias para um grande mover de evangelismo global. E hoje a gente quer falar um pouco sobre evangelismo também pessoal e como você pode encontrar esse lugar de uma maneira íntegra e ter sua vida transformada também. Que interessante, isso é muito especial porque eu também adoro falar sobre isso. E aí dos pontos que a gente pode dizer assim que é de grande influência é o amor. Então, queria que você nos contasse como você foi impactada por esse amor, como que você foi encontrada mesmo, né, por isso. Sim. Eu entendo que o Evangelho ele fala sobre o amor, né? O Evangelho ele não é uma religião. O cristianismo não é apenas só uma religião. O cristianismo ele é um fundamento para um amor sobrenatural e eterno. E eu vim de uma família cristã, né? De raiz assembleiana, cristã. Salve para os assembleianos. As tias do coque. Das tias do coque. Honro o legado que vocês carregam. E a minha avó era assembleiana e minha mãe, ela se converteu aos 18, 19 anos. E aí ela começou, né, a frequentar cultos de oração, escola dominical, né? Então a gente veio dessa raiz priorizando aquilo que é prioridade, né? E aí, desde berço, eu ouvindo as orações e canções e sendo fundamentada na palavra de Deus, o Senhor me fez crescer nesse ambiente. Mas eu queria mais, né? Eu tinha sede de algo maior. E aí, com 14 anos, 15 anos, eu estive numa conferência. E eu amo conferências, mas elas vêm realmente para conferir aquilo que você está vivendo. E aí, com 15 anos, eu estive nessa conferência. Eu conheci o Senhor, eu amava o Senhor, eu vinha de uma família cristã, mas eu precisava viver uma experiência única e pessoal com Deus, né? E aí, quando eu cheguei ali, eu estava com uma expectativa muito grande, mas eu não imaginava o que o Senhor ia fazer. E eu tinha sede por algo, eu ainda não sabia o que realmente era, né? E ali eu ainda não era batizada com o Espírito Santo, eu buscava isso, mas eu tinha medo, né? Eu tinha um pouco de temor do que aquilo era, né? Aonde aquilo me levaria. E aí, quando eu cheguei ali eu vou até citar o nome da igreja, Projeto Vida de Volta Redonda, o Senhor, ele fez algo sobrenatural na minha vida, assim, eu fui marcada. E a partir daquele dia, o Senhor me disse, eu estou te marcando hoje, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém. Isso é muito profundo, né? Você falou duas coisas que eu acho que é importante a gente esclarecer. A primeira é sobre o que é a conferência. Tipo, às vezes tem gente que tá ouvindo que não sabe o que é isso, né? Pode falar um pouquinho, bem rapidinho, o que é isso? Sim, claro. Conferências são ambientes, né? Ambientes proféticos, ambientes preparados para que você venha e receba um renovo, receba uma profundidade na palavra de Deus. Então, são congressos, são encontros, né? Que nós temos e que edificam a sua fé, te tornam um pouco mais forte e vem para conferir realmente aonde seu coração, onde suas motivações estão fundamentadas, né? Isso, e a segunda coisa que você falou que chamou a atenção, que também pode ser uma coisa que alguém pode ter dúvida, foi sobre o batismo com o Espírito Santo. Tipo, como uma pessoa que está ouvindo, ela pode receber esse batismo, encontrar com o Espírito Santo. Como é a sua visão sobre isso? O Espírito Santo, para mim, ele é uma pessoa, né? A palavra de Deus diz isso, e ele é uma pessoa extremamente importante na Trindade. Muitas vezes nós ignoramos isso, né? E, na realidade, ele precisa ser o centro também dos nossos cultos. E o Espírito Santo, ele vem para trazer cura, né? Ele vem para trazer um mover, e ele vem para trazer aquilo que está pulsando no coração do Pai para o coração da igreja. Então, quando você passa por esse processo, porque encontrar Jesus é o start da sua jornada, né? Quando você levanta suas mãos ali e declara, eu recebo o Senhor Jesus como Senhor, né, da minha vida e Salvador. Nós precisamos desse Salvador, porque na verdade todos nós somos caídos, né? Nós temos uma natureza pecaminosa, caída, e nós precisávamos de um Salvador.
porque o nosso destino era uma condenação eterna. Né? Nós estamos, né, vivendo um tempo onde foi manifestada a graça. Depois do Calvário, nós encontramos essa graça. E ali você encontra com o poder do Espírito, né? Jesus, quando ele é assunto aos céus, quando ele sobe, ele diz, olha, eu estou indo, mas eu deixo com vocês o meu Consolador, que é o Espírito Santo. Amém. Obrigada por isso, né? Por essa promessa. Então vamos falar sobre o cara mais importante de tudo isso, que é Jesus. Nós entendemos que Deus, ele é criador, que ele é nosso Pai, mas que Cristo é o Filho e ele veio por nós. Então como que você vê, tipo, o que você acredita que Jesus tem, assim, né, na Trindade? De fato, assim, Jesus, hoje ele é pregado em muitas religiões, né? Muçulmanos acreditam que ele veio, mas que ele não era o Messias, ele era apenas um profeta. Judeus também acreditam que ele esteve na Terra, mas ele era um simples homem que causou uma rebelião, um reboliço, um grande movimento. Mas Jesus, ele não foi um líder militar, ele não foi um líder de uma causa social apenas. Jesus, ele veio realmente como um libertador, né? Como um salvador. Então, a sua imagem, a sua visão, talvez, sobre Jesus hoje ainda é muito sombria, né? Talvez haja uma sombra. E o Espírito Santo, ele virá para poder trazer clareza ao seu coração. Né? Jesus, ele não é simplesmente alguém que está somente dentro dos templos, das igrejas, mas ele pode alcançar o seu coração hoje, se você desejar, se você entender a importância que há em uma redenção, sabe? Você ter o seu coração preparado, disponível para isso. Jesus, ele virá e ele trará uma transformação incrível sobre a tua vida, porque é isso que ele fez comigo, né? Mesmo vindo de um lar cristão, eu experimentei viver a profundidade, sabe? A plenitude do que é viver a presença de Deus, e é uma aventura diária. É verdade, né? E convivendo contigo é realmente de uma aventura todo dia convivendo com a Aline, mas esse não é o ponto. E aí eu queria que você nos dissesse também, tipo assim, qual foi a sua dificuldade, o que você teve durante essa trajetória, de quantos anos, tipo, sendo cristã mesmo? Eu tenho 38, né? Mas seu encontro foi com 15. Com 15 anos de idade. Então tem um pouquinho menos, mas eu não sou de exato e não tô a fim de fazer conta, vocês fazem, tá tudo bem. E aí, como foi essa maior dificuldade, assim, né? Depois que você encontrou com Cristo, como você permaneceu? Qual foi a sua dificuldade em relação a isso? Isso é muito importante a gente frisar, Paola, porque muitos acreditam que o Evangelho é um conjunto de regras, né? Então, nós colocamos o Evangelho dentro de uma caixa. E isso é algo tão enorme, tão grande, né? É tão expansivo. E a gente reduz isso dentro de uma caixa de regras. Eu posso, eu não posso, eu devo, eu não devo. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele declara, né? Olha, vocês, eles podem, mas vocês não. Então, em amor, ele traz uma exortação, sabe? Olha, vocês foram comprados por alguém, mas foram comprados por um sangue muito precioso. Então, não foi por valor humano, não foi por dinheiro, não foi por troca. Vocês foram comprados com sangue. Então, vocês não devem, né, ter certas práticas, ou vocês vão começar a perder o amor por certas paixões, né? Ou por ídolos que têm em seus corações, porque vocês foram comprados por alguém que é muito mais precioso. Então, o Evangelho não é um conjunto de regras, não é algo chato, sabe? Ah, mas eu não vou poder fazer isso, eu não posso fazer aquilo. O Evangelho, ele é libertador, sabe? O Evangelho é a mensagem das boas novas, né? Então, venham, se arrependam dos seus pecados, se arrependam daquilo que traz escravidão para você, e você vai realmente ser livre. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém. Tá falando isso, eu tenho pensado em algo que você uma vez já falou para mim, que por exemplo, sei lá, a gente pensa muito em casamento. Eu, pelo menos, ainda sou solteira. Ai, gente. Mas isso é uma luta, porque... Varões solteiros, ela está solteira. Isso aqui é um podcast, mas se você quiser, se inscreva no canal, tô brincando. Mas uma vez você falou pra mim, né? Porque a gente tava conversando sobre essa questão do casamento. E aí você falou, às vezes as pessoas têm relação antes de se casar. E aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, eu vou casar porque eu pequei, tipo, alguma coisa assim. Ou então a gente só vê o casamento como isso. Tipo, vou casar porque eu vou ter relação sexual. E aí uma vez você falou, as pessoas têm uma visão muito distorcida sobre isso. Porque na verdade o casamento, isso é só o bônus. Então a gente, tipo, aquilo mudou a chave na minha mente. Às vezes a gente caminha com a ideia de que andar com Cristo é realmente, vou ter que dizer não. Só que não é, tipo, é uma proteção. É tipo, isso é o bônus, não é o todo do seu relacionamento. Você não vai casar pra ter esse tipo de coisa somente, né?
E eu achei isso muito impactante quando você falou. Então, esse também é um exemplo, né, pra quem tá ouvindo, porque às vezes a gente complica as coisas simples. E aí, pra finalizar, como que você, tipo, entendeu sobre esse evangelho e foi, tipo, pregou as nações? Como que é isso? Conta pra gente a sua experiência. É o da Bolívia, tipo assim, como que foi a viagem pra lá, assim, o que que o Senhor marcou, né, na sua vida, naquele lugar, através desse evangelho que a gente tá falando? São experiências únicas, assim, e muito profundas, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo uma pastora falando sobre isso, apóstola, né, Valnice Milhomes. Para cada indivíduo, Deus dá um chamado, Ele derrama uma unção e algo específico para você. E aí, quando o Senhor derramou sobre a minha vida esse desejo, né, em levar a palavra, em anunciar mesmo as boas novas, né? Assim, venham, vocês podem vir, porque existe um lugar de refúgio e de descanso, né? O Senhor me levou até a Bolívia e aí ali a gente encontrou realmente aonde o coração de Deus estava pulsando, sabe? Ele desejava encontrar aquelas crianças, aqueles homens e mulheres. E não é diferente, né? Na nossa cidade nós temos vastos campos missionários. Uhum. A palavra diz isso, os campos estão prontos, estão brancos, né? Então precisamos de trabalhadores para esse tempo. E ali o Senhor nos usou de diversas formas e pessoas foram alcançadas. Então muitos vinham para Jesus porque haviam sido curados, né? Alguns não estavam nem entendendo o que estava acontecendo ali. Eles chegavam para o culto e aí nós estávamos adorando, criando um ambiente de adoração onde Jesus fosse amado e entronizado entre a igreja. Mas o que acontece? As pessoas eram tocadas por Deus, então elas eram curadas. Conta aquela história que você falou que teve que atravessar, acho que um rio, alguma coisa assim, sim, né? foi. Essa experiência é muito legal. Nós fomos em um vilarejo e ali era extremamente precária, né? A parte de saneamento básico, toda a estrutura social daquele bairro era muito degradado, né? E aí a gente chegou naquela casa e não tínhamos como entrar. E aí um dos nossos amigos, que ele já tinha experiência na missão, ele era fluente em espanhol, eu tentei, tá? Eu prometo que eu tentei. E aí, quando eu cheguei ali, ele disse, olha, Aline, a gente vai precisar atravessar um mangue, sabe? Um lugar extremamente hostil, assim. E aí, você tá disposta? E eu tava de chinelo havaiana, eu lembro. E aí eu falei, socorro, perdeu o chinelo, é agora. Novinho, né? Comprei pra viagem. Novinho. Todo pobre faz isso. Eu falei, o que eu faço, né? E ali o Senhor falou, olha, eu te envio, mas para que você alcance aqueles que estão bem baixo, quanto aqueles que estão em outros lugares, né, em outras plataformas. E ali eu entrei de chinelo, levantei a calça, né? E a gente atravessou. E eu não sabia o que eu ia encontrar do outro lado, na verdade. Foi algo bem assim, foi surpreendente para mim, né? Porque quando eu cheguei era uma casa extremamente pobre, muito pobre, e havia uma mulher deitada no sofá com uma ferida na perna, né? E sem estrutura nenhuma ali, provavelmente a ferida devia estar até infeccionada. E ali o Senhor falou tanto comigo que eu me segurei muito para não chorar, né? A gente não deve, assim. Mas ela tinha muita sede por Deus, sabe? Eu quero que vocês olhem, porque eu sei o que Ele pode fazer. Eu sei, Ele vai fazer. Então havia uma fé avassaladora no coração daquela mulher. Talvez maior até que a de vocês que foram. Sim, exatamente. E ali Deus fez, sabe? Nós oramos e a gente sentiu a liberdade, né? A libertação no coração dela. E à noite ela estava na igreja, no culto. Então, o Senhor, ele age dessa forma, né? E esse é um convite também. O Evangelho é um convite para que você venha e deixe os seus fardos, deixe a sua culpa. Então, muitos estão presos, né? Na culpa, na dor. Eu fiz tanta coisa errada, talvez o Senhor não vá me receber dessa forma, não encontro misericórdia nesse lugar, mas Ele é a fonte de toda a graça e de toda a misericórdia. Amém. E você poderia orar por nós, por esse tempo, pelas pessoas que estão ouvindo? Então, para que se você foi tocado, feche seus olhos onde você estiver e apenas ouça a oração. Depois, se você quiser voltar para repetir a oração também, fique à vontade. Amém. Eu quero que você ore comigo, mas que você creia. Sim. O Evangelho, ele é o poder de Deus. Então, aonde você estiver, seja dentro do quarto de hospital, nós temos recebido muitos testemunhos de cura. Se você está aprisionado dentro da sua casa, em um momento de depressão, de ansiedade, de pânico, de medo, nós cremos, o Evangelho ele é real, ele corre nas veias daqueles que aceitaram Jesus e têm experimentado uma transformação de vida, sabe? Então nós queremos orar pela sua vida,
Eu não sei qual o tipo de exemplo, quais são os exemplos de evangelho que você tem. Talvez uma pessoa na sua família denegriu a imagem do evangelho, mas eu quero te dizer que o Senhor tem algo preparado para você. E é para você. Então nós vamos orar crendo que o Senhor pode mover no seu coração nessa noite, ou Onde você estiver, ora, né? onde você estiver, nós vamos orar agora. Feche seus olhos, se conecte com o Senhor. Pai, somos tão gratos, porque o Senhor, Ele toca nos nossos corações, Ele trabalha, a Tua palavra declara que o Senhor começa a boa obra e Ele mesmo se responsabiliza em terminá-la. Pai, nesse momento, alcance a vida dos seus filhos aonde eles estiverem, Senhor. Independente da situação que for, não há abismo tão profundo no qual o Senhor não possa acessar. Agora, Jesus, eu te peço, cura, libertação, liberdade, em nome de Jesus, que eles sejam alvos da sua graça, que eles sejam alvos da sua misericórdia e que eles possam declarar que há somente um Deus, um Senhor sobre todos os outros, que é capaz de trazer vida, graça, alegria e justiça sobre a nossa vida. Pai, nós somos gratos por isso, nós te amamos, nós preparamos um lugar para que o Senhor venha habitar e reinar, porque entendemos que a igreja somos nós, Senhor. Aonde nós estamos, a tua igreja é manifesto, o teu reino é manifesto, Pai. Muito obrigada por esse tempo, que o Senhor possa tomar o controle da vida dos meus irmãos agora. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aline, queria te agradecer Obrigada. por esse tempo, obrigada por todas as palavras, uma mulher de Deus, amém. Amém, amém. E muito obrigada, você tem sido resposta, né, de Deus na nossa geração. Amém. Então que você também possa ser alcançado pelas palavras que a Aline disse aqui. E é isso, gente, muito obrigada. Não se esqueça de compartilhar esse podcast, no caso é o Idcast, com quem você deseja, que acha que é necessário ouvir essa palavra. Nós acreditamos que esse é um tempo muito importante para aquilo que o Senhor está preparado para nós. Então nós precisamos ser obedientes. Então, se o Senhor colocou você, aí botou no seu coração para compartilhar, não tenha medo nem dúvida que é o próprio Cristo falando com você. Muito obrigada, até a próxima semana. Tchau!